Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Grato a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede esta noite. Deus abençoe nosso pastor, assim como nos orienta o pastor. Eu convido a igreja para abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 30. Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 30. Glória a Jesus. Assim está escrito. E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo-o foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Meus irmãos, o capítulo de número 10, segundo escreveu São Lucas, ele inicia com um chamado, o chamado qual é o próprio Senhor Jesus, que agora designa 70 homens para que eles vá de cidade em cidade, aldeia em aldeia, e assim levem a mensagem da salvação. Nós vemos que ainda no capítulo de número 10, esses discípulos que o Senhor ordena, ou manda, envia para a missão de pregar e dizer que é chegado o reino dos céus, eles voltam. E voltando, eles chegam pasmados, admirados, e relatando ao Senhor Jesus que, no nome de Jesus, até os demônios se sujeitam a eles. E Jesus, naquele momento, está escrito que dá graças ao Pai por ter revelado isso aos pequenos e não aos mestres, aos grandes escribas, fariseus e saduceus. Nós vemos que, em meio a isto, o texto, ele parte para uma outra dimensão. E que dimensão é essa? A dimensão que, em meio à ascensão, o crescimento, os milagres que ocorreram agora, quando Jesus prega, ou quando ele ordena que demônios saiam, e que as enfermidades agora se retirem daqueles que estão enfermos, chagados, cegos, surdos. Agora existe uma revolta, existe uma conspiração. E a Bíblia diz que um deles, chegando e tentando a Jesus, tentando pegar Jesus ou fazer com que Jesus tropece em alguma palavra, ele pergunta o que é preciso para se salvar. E respondendo Jesus, agora Jesus ele vai narrar, ele vai contar uma parábola. E esta parábola que por muitas vezes nós ouvimos em nossos púlpitos, e hoje eu quero trazer para os irmãos uma reflexão.
Observe que quando Jesus ele vai responder este homem, ele dá um exemplo de um homem que desce de Jerusalém para Jericó. Esse exemplo não é um exemplo comum. Nós sabemos que em tudo que Jesus fala, existe um propósito. Diga, repita comigo, existe um propósito. Jesus está exemplificando que o homem está descendo. Só para motivo de informação, quando Jesus fala que um homem desce de Jerusalém para Jericó, ele está dizendo que alguém está saindo do santo para o profano. Por quê? Jerusalém é tida como a cidade santa. E Jericó, segundo Josué, capítulo de número 6, o próprio Josué amaldiçoa Jericó. E ele diz agora que quem fosse reerguer Jericó, perderia tanto o primogênito como o mais novo. E isso acontece no segundo livro das Crônicas, quando o rei ele intenta e começa a reerguer Jericó, morre o seu filho primogênito e morre o seu filho mais novo. Jericó é tido como uma cidade amaldiçoada, é a cidade mais baixa a nível do mar da terra. Então, quando Jesus está dizendo que o homem está descendo, ele está dizendo que o homem está reclinando. Ele está se afastando do santo. E aqui eu não quero perder tempo, as horas se avançam, eu preciso dizer algo aqui. O Senhor fala com alguém esta noite, muito cuidado, porque sem perceber tu estás descendo. Muito cuidado, porque o diabo está à tua espreita, está te perseguindo, está bramando, está de olhos abertos, fitados em você, e o Senhor está falando, cuidado, perceba, existem levantes, o inimigo está te rodeando, o inimigo está esperando uma oportunidade, mas o céu está alertando alguém, levanta a cabeça e presta atenção. O homem ele desce. Então, rumo a Jericó existiam dois caminhos. O primeiro, pelas bordas do mar da Galileia, e o segundo, atravessando as montanhas. Esse homem agora ele vai atravessando as montanhas, e é o lugar mais fácil, é o lugar mais curto, é o lugar de mais fácil acesso. Só que no meio do caminho, eu lendo essa passagem, eu vi, tinha a imagem, o escritor, ele coloca a imagem na página do livro, do lugar a qual Jesus estava se referindo. Era um lugar de muitas pedras, de cavernas, em que homens maus ficavam à espreita, ficavam esperando o viajante, que ali passava, para cruzar aquele caminho e chegar até a sua família, levar a provisão para a sua casa. Mas eu tenho uma palavra de Deus para liberar uma vida de alguém aqui. Tu irás cruzar o caminho, vai. Tu irás chegar até onde o Senhor quer que tu chegues. E o inimigo que está à espreita, agora eu inverto o negócio, ele vai cair por terra e não conseguirá te tocar neste caminho. Agora, os ladrões, eles setam aquele homem, pegam ele, deixam ele despido, e a Bíblia diz que ele está meio morto. Passa o sacerdote, passa o levita. Você já se perguntou por que o sacerdote, nem o levita, eles chegaram até aquele homem? Falta de misericórdia foi. Mas aquele homem estava, no exemplo que Jesus está dando, ele está despido. E vendo ele despido, a Bíblia diz que ele está meio morto. E os sacerdotes, como os levitas, sabem que tocando naquilo que é impuro é pecado. Então, quando eles veem aquele homem que está à beira do caminho meio morto,
eles dizem: eu não posso tocar. Mas aí vem aquele que pode tocar. E o que é que ele faz, irmãos? A Bíblia diz que ele ata as feridas. Quando nós olhamos para esse texto, a partir do grego, a Bíblia diz que primeiro, pastor, ele derrama o vinho. Olha que interessante. Se você prestar atenção, não faz sentido primeiro atar as feridas, porque atando as feridas primeiro, quando jogar o vinho não vai ter eficácia. Primeiro ele joga o vinho, porque o vinho é um antibactericida. Quando ele joga o vinho, ele está dizendo: eu estou purificando a tua carne. E o que simboliza o vinho aqui? Repita comigo: o sangue de Jesus. O sangue que todos que estão aqui foram lavados por esse sangue. O sangue que todos que estão aqui um dia teve um encontro, e quando desceu caiu chaga, caiu sujeira, caiu pecado, caiu as máculas. E alguém tem que olhar e dizer: eis, porque a partir de agora é lavado pelo sangue de Jesus. Você lembra quando Jesus entra na casa de Simão leproso, João 12? A Bíblia diz que ele é leproso. Todavia, quando nós olhamos para a situação daquele homem, ele está recebendo pessoas na sua casa, e um leproso não poderia conviver no meio da sociedade. Então aquele homem, ele recebe a alcunha de leproso, o nome, o apelido, mas ele já está curado, porque aonde Jesus passa, aonde o sangue passa, existe uma eficácia. Aonde o sangue passa, transforma. Aonde o sangue passa, purifica. Aonde o sangue passa, existe uma troca de identidade. É por isso que existe aqui ex-drogado, ex-feiticeiro, ex-macumbeiro, ex-viciado, que alguém tem que olhar e dizer: eis. Por quê? Porque o sangue passou lá. Quem foi transformado por esse sangue aqui? Ele derrama o vinho sobre a carne, e o vinho simboliza o sangue. Sangue que purifica o homem de todo o pecado, que limpa. E depois ele derrama o azeite. E o que simboliza o azeite aqui, irmão? Repita comigo: o Espírito Santo. O azeite era usado para sarar feridas. Eu quero dizer para alguém que está aqui e chegou aqui: o teu amigo Espírito Santo está sarando esta ferida. Jesus, esta noite, o Espírito Santo de Deus está fechando uma ferida. E Ele está dizendo: foi até hoje, porque o meu Espírito, Ele está a te ajudar. A ferida que estava aberta, o Espírito Santo de Deus, Ele já vai começar a trabalhar a partir de agora, ó. Começa a receber o toque do Espírito. Não vim brincar, não vim brincar de pregar, nem de entregar uma mensagem. Eu vim aqui como profeta da Bíblia, pregar a Bíblia e dizer para alguém que esta ferida se fecha hoje.
Uria Mashuria. Era manaracanderebiofargia nashuria catamanargia. O Espírito de Deus está auxiliando. Olha a ferida fechando, ó. O sangue já passou, já limpou. Tu disseste: não vou suportar. A ferida está aberta. É muito sofrimento. Mas o Senhor está dizendo: conta os dias, conta as semanas, porque hoje eu me levanto para tomar uma providência. Nesta causa, Uriamashaya, Peramanaria Suria Manario Doviaché. E ele com muito cuidado vem e ata agora. Fecha. Só que aqui tem mais um detalhe. Ele põe aquele homem em seu animal. E aqui nós entramos em um ponto muito crítico. O que isso significa e simboliza, irmãos, é que Jesus conhece quando falta forças. Ele conhece quando as forças se esvaem. E quando nos falta força, Ele nos carrega. Ele conhece. Eu estou pregando para gente que chegou aqui carregado. Você não veio aqui tão somente, nem queria estar aqui. Em meio a tantas coisas, tu nem tentou em vir. Mas o Espírito Santo de Deus, o próprio Jesus, Ele te carregou e disse: vamos, porque eu quero sarar essa ferida. Eu quero te dar forças para continuar. Eu quero te ajudar a prosseguir mais um pouco. Eu te digo que tu não irás morrer, nem tampouco tu irás entregar o cargo. Agora eu me viro aqui porque o Senhor, Ele fala para alguém que está no ministério. Deus usou a filha do pastor aqui tremendamente. Você não irá entregar a carteira de membro, não irá entregar a carteira de diácono, nem de presbítero, nem de evangelista, porque Ele está sarando a ferida e está dizendo: vamos, que eu te ajudo. Tu não irás entregar esse conjunto. Não. Não vai entregar a visita. Não vai entregar o ciclo da oração. Não vai entregar o conjunto das irmãs. Não vai entregar o conjunto da mocidade. Não vai entregar o conjunto dos varões, porque Ele conhece e te ajuda a prosseguir. Ele o põe em cima do seu animal e o carrega e entrega-o nas mãos do hospedeiro e diz assim: cuida dele. Fechei. Cuida dele, porque quando eu voltar, eu te pagarei. Cuida dele, cuida dele, cuida dele, cuida dele, porque quando eu voltar, eu te pagarei. Irmãos, me permita. Se você está perto de alguém que você tem liberdade, um irmão, um jovem, uma irmã, se você está perto de uma irmã, dê assim a sua mão a ela. Rapidamente, eu já encerro. Um irmão com um irmão. Irmão Isaac, por que você
está mandando eu fazer isso, é porque em um ato agora, eu quero dizer para você e aplicar aquilo que o Senhor Jesus falou aqui. Tem alguém que está do teu lado que precisa de um cuidado, que precisa, quem sabe, de um ombro amigo, de um abraço neste momento. E eu quero falar para você, você que está de mão dada com essa pessoa, cuida dele. Cuida dele agora. Cuida dele. Se tu sabe a situação que ele se encontra, ora por ele agora, irmão Marcos. Ora por ela agora, irmã. Intercede pela vida dela agora. Cuida dela. Cuida dele. Tem alguém que chegou ferido. Tem alguém que chegou machucado. Tem alguém que chegou querendo parar. Cuida dele agora em oração. Fecha os teus olhos e diz: Senhor, a saúde espiritual que está em mim, eu transfiro para ela. A saúde espiritual que está em mim, eu transfiro para meu irmão. Cuida dele. Cuida dele. Cuida dele. Cuida dele. Taramachúria macandarânio farga na chúria. Olha o renovo descendo na casa. Olha. Uriacatamachaiata. Olha Deus tomando e dizendo: eu estou cuidando de ti. Cuida dele. Cuida dele. Cuida dele. Cuida dele. Tem alguém machucado aí do teu lado. Dá um abraço nessa pessoa. Dá, irmão, dá. Vai, abraça ele agora, abraça ela. Ai, como o Senhor vai começar a tomar alguém em lágrimas. Vai batizar alguém em lágrimas agora. E consolar, curar, tocar. Cuida dele. Cuida dele. Cuida dele. Esse abraço está curando a depressão. Esse abraço está fazendo a ansiedade bater em retirada. Esse abraço está curando a crise do pânico, as síndromes de pânico. Cuida dele. Anamachata carga nuria cataia. Cuida dele. Cuida dele. Cuida dele. Você que chegou com o coração ferido, machucado, recebe renovo na tua alma agora. Recebe, 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 recebe. As línguas que tu nunca mais falastes, volta a falar agora, porque o Senhor te cura. Aramashaya korgia namashaya Aramanako vehemia shuria kataya naruvia kas. Eu cuido de ti. Segue nesse fundo. Fecha os teus olhos, como orienta o nosso pastor. Só você que precisa de uma cura interior ou exterior. Ariakata machuria namarga nashai. Põe a mão sobre o teu coração. Só você que precisa dessa cura, desse toque. O teu ser vai começar a arder agora neste momento. A presença que tu nunca mais sentiste, tu vai voltar a sentir. Ai, como o Senhor vai te levar leve para casa. Tu vai voltar para casa como os que sonham, curado, lavado, purificado. Os teus planos compreender.
machora manar eu não manachaya lá na minha noite. Descansa em mim e comece a sorrir. Me permita, meu pastor. Tem uma jovem que está lá quase no final. Uma mulher. Ela está de preto. Na última janela. Você que olhou para trás. Vem cá, irmã, vem. Você que está lá na janela. Isso. Você que olhou para trás. Está com o relógio preto. Isso. Isso. Você. Turiamashayo revianir yonobiashaya. Oriminúria, eu cuido de ti, eu cuido de ti. Ele é o Deus que vê, irmão. Você tá... Alguém fica... Obrigado. Eu vi você lá atrás, o Espírito Santo de Deus falou assim: o espírito da morte rodeou ela por muitas vezes. A depressão, a ansiedade, quantas vontades de suicídio. E o Senhor diz assim: eita, o amor que tu não teve de alguém, eu tenho por ti, porque eu sou teu pai. O teu coração é ferido assim, tu és carente, mas o Senhor diz para ti: eu te abraço como pai, eu sou o teu pai. Existe cura interior para a tua alma hoje. Olhe para mim, você está afastado, você é crente, já está afastada? Não, é crente já. Então levante a sua mão assim. Receba do Senhor o renovo que desce do céu sobre a tua alma agora. Receba o toque do Santo Espírito que te cura, fecha as feridas, que sara e te alimenta. Hoje sente esse toque de Pai. Olha aí, está vindo uma alma para Jesus aqui, irmão. Olha aí. Cadê a igreja que se alegra com isso? Meu Deus. Se tiver mais alguém para Jesus, vem. Vem. Tem mais alguém? Está vindo a segunda ali atrás. Olha aí, com roupa de academia e tudo, porque o Espírito de Deus faz assim. Ele diz: vai, porque eu preciso tratar contigo. Cadê a terceira vida para Jesus? Cadê você? Vem. Aproveita a oportunidade. Está perto de alguém aí, irmão, que tu sabe que não é evangélico. Toma pela mão dele, pela mão dela e diz: eu vou contigo. Eu vou contigo. Jesus tem um plano na tua vida. Pois só eu sei. Do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois na tua vida cuido. Isso. Vai. Eu cuido de ti, de ti. Eu cuido. Ele está
está cuidando. Cuido de ti. Daramachora na candaramachorga da maravilhas. Descansa Em mim. E comece a sorrir. Vai, põe a mão no teu coração. Está vindo mais uma? É mais uma? A terceira está chegando aqui para Jesus. Cadê a quarta? Vem logo para Jesus, vem. Aproveita a oportunidade, perde não. A porta da salvação está aberta. Duria Machai. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Põe a mão sobre o teu peito. Agora eu vou orar. Jesus, aonde houver uma ferida interior e exterior, Senhor, sara agora, Deus. Aonde houver uma tristeza, uma amargura, Senhor, remove agora, tira agora, para a glória do teu nome. Quebra agora as cadeias, as correntes do inferno. Aonde houver uma potestade amarrando alguém, prendendo alguém, que seja solta agora, na autoridade do nome